por que esse fractal 5,3 está tão prevalente no mercado financeiro. E é simples. Ele é derivado do φ, a média áurea. Um número muito importante na natureza. Número favorito de Deus. Φ é um número 1,618 e o inverso dele é 0,618. E o fractal 5,3, 5 dividido por 3, aproxima φ e 3 dividido por 5, o inverso do φ. Então, o fractal 5,3 é a relação matemática mais simples que aproxima a média áurea. O fractal 5,3 é a média áurea. Muitos de vocês já conhecem, por exemplo, o Fibonacci, também derivado da média áurea. Tá? Mas o fractal 5,3 é a forma mais simples e mais eficiente para expressar a média áurea. Acontece quando esse fractal está desenhado por dentro dele mesmo, sai no ponto de reversão, φ ao cubo, φ cube. Esse fractal 5,3 teórico, gente, ele dá muitas dicas para a gente que são aplicáveis diretamente no preço real. Por exemplo, a gente vai entender quando é provável uma reversão. Se o mercado está saindo da queda, se ele está entrando em pura tendência de alta, qual é o tamanho da consolidação dele? Se está subindo com força, sem força. Pontos importantes de reversão. Consolidação e tendência, por exemplo. Fractal 5,3 mostra que a maioria do tempo o mercado está em consolidação, ele não vai lugar nenhum. Por exemplo, olhando esses retângulos vermelhos, né? Gastando muito tempo sem ir a qualquer lugar. E, de repente, ele explode para cima ou explode para baixo nesses retângulos verdes. É um forte movimento em pouco tempo. Então, é muito importante entender que o próprio comportamento do preço é assim. Talvez você esteja frustrado de estar levando stop dentro de uma consolidação, um atrás do outro, e de repente você cansa, você não vai operar mais, e de repente o preço explode sem você. Então o Fractal 5,3 explica isso perfeitamente. E ele explica também várias dicas importantes. Vamos ver alguns agora do que a gente pode entender sobre esse Fractal 5,3 teórico para ter as vantagens estatísticas em nosso favor e sempre estar do lado correto do mercado. Isso se chama comportamento relativo dos fractais. O que as cores estão fazendo em relação das outras cores? Por exemplo, tendência pura de alta. Bom, vamos supor que eu sou a referência, eu sou um fractal no meio. Eu vou olhar para o fractal maior para entender o que ele está fazendo, mas também eu vou olhar para o fractal menor para ver o que o pequeno está fazendo. Quando nós três estamos indo na mesma direção, estamos trabalhando juntos, isso é uma pura tendência de alta. Agora podemos observar a tendência de baixa da mesma forma. Eu, no meio, como referência, vou olhar para o grande do meu lado. Se ele estiver caindo, eu quero trabalhar junto com ele. Ele é 4 vezes maior que eu, mas também eu vou ficar de olho no pequeno para ver se ele está me ajudando ou me atrapalhando. Então, 3 fractais caindo, 3 cores trabalhando juntos para baixo, é uma pura tendência de baixa. Existe uma consolidação pura, onde não tem nenhuma cor trabalhando com a outra. Então, normalmente, é uma condição técnica perigosa. É o briga de foice. A gente não vai ficar no meio quando o mercado não sabe o que fazer. Quando o grande está caindo, o médio está subindo, o pequeno está caindo, é uma bagunça. Isso pode acontecer para cima ou para baixo. Existe uma condição muito interessante quando o pequeno está contra o médio e o grande, tanto para cima quanto para baixo. Interessante entender que o verde é um fractal pequeno, ele não tem muita inércia, ele muda de ideia frequentemente e rapidamente. Mas o vermelho e o azul, como eles são maiores e têm mais inércia, eles estão mais lentos, é mais difícil eles mudarem de direção. Então, o que acontece quando o pequeno está contra o médio e o grande? Bom, eventualmente, o pequeno muda de direção e vira uma pura tendência. Então, gente, isso é uma dica muito boa. A gente precisa achar condições técnicas quando o médio, o fractal do meio, e o grande eles estão trabalhando juntos. Porque, normalmente, o mercado vai retomar a direção, o movimento, na direção desses 2 fractais grandes, médio e grande. E existe uma condição técnica quando o médio e o grande estão brigando. Um subindo, outro caindo, ou vice-versa. Agora o pequeno, você sabe, ele vai mudar de ideia, ele vai mudar de direção.
Mas quando ele faz isso, a gente entra numa pura consolidação, porque ninguém está trabalhando com ninguém. Resumindo, se as cores estão trabalhando juntos, é tendência, tanto para cima quanto para baixo. Se o pequeno está aprontando sozinho, vai voltar normalmente na direção da tendência. E quando a gente tem uma briga entre o grande e o médio, é melhor ficar fora do mercado.